Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vive com alguma forma de deficiência. No Brasil, de acordo com o IBGE, são 45,6 milhões de pessoas que representam quase 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência vivem desigualdades na sua vida diária e têm menos oportunidade de ter acesso à educação de qualidade e se desenvolver num ambiente inclusivo. Inclusão e o direito das pessoas com deficiência é o nosso tema do Advocacy de hoje e eu conto com a sua companhia. Sem dúvida, uma cidade boa para uma pessoa com deficiência é uma cidade boa para todos. Mas apesar do crescimento do número de pessoas com deficiência, no Brasil muitos desafios ainda cercam o assunto. Inclusão no mercado de trabalho, educação, lazer e até mesmo direito básico de ir e vir. E para falar sobre o assunto, eu recebo o Procurador de Justiça, Dr. Bertoldo Matheus. Ele é coordenador estadual de defesa dos direitos de famílias, das pessoas com deficiência e dos idosos do Ministério Público de Minas Gerais. Também recebo a doutora Ana Lúcia de Oliveira. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos com Pessoa com Deficiência da OAB de Contagem. Eu quero começar aqui o nosso bate-papo, doutor Bertoldo, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Mais uma vez, né, doutor? Mais uma vez. Mais uma vez. Eu me sinto honrado novamente. O prazer e a honra são nossos. Também da doutora Ana Lúcia, que está aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Prazer, doutor. E que, aliás, pode até contar da sua própria experiência, né, doutora Ana Lúcia? Como vocês podem acompanhar, é uma cadeirante e certamente a senhora tem uma história aí de respeito ou de desrespeito da pessoa com deficiência que pode ser um exemplo e um alerta para todos nós, né? Sim, com certeza, muitas histórias. Muitas histórias, né? Então vamos ouvir algumas. Mas eu queria começar perguntando, a senhora da OAB e o doutor Bertoldo do Ministério Público, são duas instituições que, de uma certa forma, têm responsabilidade pela defesa, digamos assim, do ordenamento jurídico e, dentre ele, os direitos das pessoas com deficiência. Qual o papel das duas instituições? Vou começar com o senhor, o papel do MP nesse ambiente aí, ou nessa situação. Desde a Constituição de 1988, o Ministério Público ele ficou incumbido da defesa daqueles socialmente vulneráveis. E, nesse sentido, a pessoa com deficiência, o idoso, a criança e o adolescente. Então, nesse bloco de proteção, o legislador, ao editar os diplomas, até chegar no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou melhor dizendo, na Lei Brasileira de Inclusão, conferiu ao Ministério Público uma ampla gama de deveres e de possibilidades de atuação. É nesse sentido que o Ministério Público atua em todo o Estado de Minas Gerais. E a OAB, doutora? A OAB ela tem um histórico muito grande na defesa dos direitos sociais, né? Também pela Constituição Federal. E aí, hoje ela tem um papel também de fiscalizador, juntamente com a sociedade. Nós levamos, a nossa função principal é levar o conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência para as próprias pessoas com deficiência, para os seus familiares, porque muitos desconhecem seus direitos. Nós também podemos provocar o judiciário, né? Muitas vezes a OAB já interviu como amicus curiae em vários processos, inclusive numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí um papel bem amplo também na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu vou, mas depois nós vamos querer saber assim, como acessar a OAB, como chegar no Ministério Público, quem tiver alguma demanda. Mas uma pergunta importante, até para a gente compreender isso, dessa situação da pessoa com deficiência, tem havido e quais foram, se tem havido, quais são os avanços que tem havido na questão da pessoa com deficiência no Brasil? Você citou aqui a Constituição, depois uma lei ordinária, assim, que avanços que tem na legislação e mais especificamente, que é o que interessa para a população, na política de atendimento, na política pública? Eu posso falar? Pode, por favor. Bom, nós temos assim muitas dificuldades ainda, né? Muitas. Talvez a acessibilidade seja assim, um grande obstáculo para a plenitude dos direitos, né, da pessoa com deficiência. Os avanços que tem uma conscientização da sociedade, né, de que a pessoa com deficiência ela merece ser incluída, né, que a deficiência é uma característica, não é um defeito, não é um estigma.
Então, nesse sentido, nós temos caminhado, né? Seja na questão de iniciar um processo de acessibilidade, de renda, de ações afirmativas de renda, né? Através do benefício de prestação continuada. Então, nesse sentido, assim, na prática, a gente avançou, mas ainda temos um caminho longo a percorrer. Mas, além assim, da legislação, na visão da senhora, por exemplo, doutora, assim, que outros avanços? Acho que a sociedade avançou, porque às vezes a gente... Outro dia eu deparei com um vizinho que eu estava mexendo na calçada, que a prefeitura mandou fazer aquela faixa para pessoa com deficiência visual e um rebaixado assim na calçada para o cadeirante. E sob pena de multa. E eu achando aquilo um absurdo, assim, coisa que deveria ser natural. Eu vou fazer, eu já sei que tem essa demanda, eu deveria fazer isso sem precisar o poder público impor, digamos, né? Que na verdade... Isso, assim, tem avanço? Tem avanço. Eu acredito que tem avanço. Porque, na verdade, isso é uma questão cultural. Foram anos de exclusão, anos dos pais ensinando os filhos a ter dó, a ter pena. Então, hoje, com a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor no Brasil em 2008, e tem status de emenda constitucional, ela trouxe esse avanço, ela trouxe a visibilidade das pessoas com deficiência. Por quê? Quem fez a convenção foram as pessoas com deficiência também. Então, isso trouxe uma visibilidade, um empoderamento para a pessoa com deficiência. Olha, poder público, quando você for falar, quando você for fazer uma política, me chama também, que agora eu tenho que ser ouvido. Porque é isso que a Convenção traz, o lema, nada sobre nós sem nós. Não se discute hoje nada sobre política, direitos da pessoa com deficiência, sem que a pessoa com deficiência esteja envolvida. Então, isso foi um grande avanço. Agora, essa questão cultural através de campanhas, de conscientização, as próprias pessoas com deficiência. Hoje, você vê pessoas com deficiência saindo das ruas sozinhas, né? E as pessoas sem deficiência tendo que conviver e aprender com essas pessoas, o que você não via anos atrás. E isso... para uma cultura, né, que já tem uma cultura de exclusão, fala assim, nossa, o que você está fazendo aqui na rua? Né? E isso é um choque. E as pessoas, elas estão aos poucos realmente, até em virtude também, né, de ser criminalizada, se tiver praticar uma violência contra a pessoa com deficiência, isso está facilitando essa mudança de cultura. E até mesmo, né, a própria educação dos pais, da escola, e também falar dessas pessoas com deficiência. Agora, OAB e Ministério Público são duas instituições que estão no Estado todo, né? Assim, aliás, no Estado todo, no Brasil todo. Falando no caso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, está só em Minas. Mas nós vimos, por exemplo, e eu queria ouvir você sobre isso, que quando fala do direito da pessoa com deficiência, sobretudo na questão da acessibilidade, o direito de ir e vir, por incrível que pareça, assim, parece contraditório, mas as grandes cidades, é mais comum você ver os equipamentos mais adaptados que em cidades menores, né? E assim, em tese, nós podemos imaginar que a pessoa com deficiência vai ter mais facilidade na cidade menor. É menor, tem menos trânsito, a questão da segurança é diferente, as pessoas se conhecem, mas a acessibilidade, na minha percepção, posso estar equivocado, é maior na cidade grande, não? Sim, é maior. Ou não? Não, é maior na cidade grande, porque inclusive nós temos assim nas cidades do interior, né, uma dificuldade imensa, porque em determinadas situações você teria que reconstruir a cidade em outro lugar, né? Tão dificultoso que seria garantir a acessibilidade. Eu estive numa cidade, por exemplo, que a calçada tinha um poste no meio, né? Então, assim, como é que você conseguiria fazer uma acessibilidade maior ali, né? Sem derrubar os postes, sem tirar tudo? Essa é a grande dificuldade. Mas isso não tem também na cidade grande? Tem, principalmente Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade cheia de montes, de morros, né? E a gente tem lugares que você pensa, aqui é impossível garantir a acessibilidade. Então, o que a gente tem que fazer é criar rotas acessíveis, né? Talvez você não consiga o ideal, e é por isso que a própria lei fala de uma adaptação razoável, né? Porque você já pega uma realidade factual pronta. Então, essas chamadas rotas de acessibilidade seriam, então, a alternativa para tornar a cidade mais amiga da pessoa com deficiência. Mas que as dificuldades são muito grandes, sim. Hoje eu acho, assim, que para frente, né, para o futuro, essa questão da acessibilidade já está culturalmente introjetada, inclusive por força das próprias penalidades da lei, né? Mas hoje, quando você vai construir um
um prédio, um apartamento, tudo já se pensa na questão da acessibilidade. Até na largura da porta, isso. né? Então, isso é um grande avanço, né? Nós temos esse acervo arquitetônico do passado aí, né, em que não se pensava, como disse a doutora Ana Lúcia, né, o processo às vezes era de exclusão absoluta da cidade e das próprias famílias. Bom, a gente está falando aqui de que problemas de acessibilidade e de arquitetura tem muito a ver com acessibilidade. Mas também nós temos outros tipos de deficiência que muitas vezes essa pessoa deixa de ser inserida socialmente, deixa de exercer o seu direito de pessoa como qualquer outra. E eu me lembro aqui da educação. E muitas vezes não tem uma escola preparada para aquela pessoa, ou então discute, dependendo do tipo de deficiência, se a pessoa deva ser inserida na escola para todos ou se tem uma escola específica para aquela pessoa. Então tem uma discussão toda aí também em torno da pessoa com deficiência, para além de ser cadeirante, para além da acessibilidade, que tem ainda algumas conquistas a acontecerem, né, doutora Ana Lúcia? Assim, porque não tem só um tipo de deficiência, tem mais de um tipo de deficiência e cada uma requer tanto a previsão em lei, como políticas públicas que regulam não só para o poder público, mas também para o particular, para que haja a possibilidade de inclusão dessa pessoa. Nós estamos aqui no finalzinho do bloco, mas só um rápido comentário, eu vou deixar essa provocação para na sequência a gente conversar, que é com relação à educação. Então discute assim, tem uma educação, tem uma escola específica para pessoas com algum tipo de deficiência, ou coloca essa pessoa na escola onde tem todos os alunos, os que não têm nenhuma deficiência, para facilitar a socialização, para evitar o estigma e etc. Mas eu quero deixar aqui para nosso bate-bola na sequência, que nós vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate e eu te convido a posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a inclusão e o direito das pessoas com deficiência. Estão comigo o Procurador de Justiça, Dr. Bertoldo Matheus, ele é coordenador estadual de defesa dos direitos de famílias, de pessoas com deficiência e dos idosos do Ministério Público de Minas Gerais. E a doutora Ana Lúcia de Oliveira, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Contagem. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. É o 98 959 7615. Voltando aqui, eu queria começar aqui pela doutora Ana Lúcia, eu falava aqui da questão da educação, que é um outro problema sério também, né? Assim, como é que é essa situação? Há normas para isso? Como que a pessoa, as instituições de ensino, públicos, particulares, devem se adequar ou adaptar, enfim, seguir a política pública? Nós temos legislações hoje bem vastas falando sobre a educação inclusiva para as pessoas com deficiência, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a própria Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção, anteriormente à Lei Brasileira de Inclusão, que falam dessa educação inclusiva. Bom, nós temos pontos assim bem divergentes, questão da educação inclusiva, do tipo de deficiência de cada pessoa, se está sendo respeitado ou não a habilidade, o talento daquela pessoa com deficiência também, ele tem que ser respeitado dentro da escola. E a gente também vê aquelas questões que a pessoa com deficiência, ela vai para a escola e fica na sala, não tem um professor de apoio, que a lei garante, o professor de apoio ela não tem. Então, como que está sendo o talento, como está o aprendizado daquela pessoa com deficiência? A sala de recursos multifuncionais tem numa escola que a lei garante? Muitas vezes não tem. Então, eu falo o seguinte, que a Lei Nacional de Educação Inclusiva, ela foi imposta, ela não foi discutida. Né? Então trouxe essas dificuldades de incluir as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência também não podem ser penalizadas por isso, porque muitas pessoas vieram de um ensino de gradativo, que elas estavam aprendendo no momento delas, né? no tempo delas, e aí tiveram que ir para uma escola regular. E essa escola regular muitas vezes não está preparada ainda não está preparada para receber essa pessoa com deficiência. E aí nós estamos falando de escola regular pública e privada.
né? Então, elas são obrigadas a fazer a inscrição, a matrícula dessa pessoa com deficiência, sob pena até de responder criminalmente por isso. Sim. Isso, de um lado, é bom, é aquela questão que eu falei no início, a questão da cultura. Você ter uma pessoa com deficiência, uma criança conviver, ela realmente vai conviver com uma outra mentalidade, ter um amigo com deficiência. Né, que eu me lembro, quando eu era uma criança, eu não convivi na minha escola com um amigo com deficiência. Então, assim, isso é importante também para a mudança de cultura, mudança de pensamento da sociedade. Mas e essa pessoa com deficiência dentro da escola? Ela está aprendendo? Como que fica essa pessoa com deficiência? E chega um momento da vida que é simplesmente o poder público fala, não, você não vai poder estudar mais. E ela não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. No momento dela, respeitando a habilidade dela. Então, ela não aprendeu nada disso. E aí, como é que fica essa pessoa com deficiência no futuro? Nós temos vários problemas, e sérios no Brasil com relação a isso. Falta de incentivo financeiro também do poder público, o que dificulta. A gente sabe que a gente está passando por um momento aí muito grave, está dificultando mais ainda a falta do professor de apoio, que é fundamental para muitas pessoas com deficiência. A acessibilidade, né? A acessibilidade é um direito fundamental da pessoa com deficiência e tem que ter dentro da escola também. Se você precisa de uma carteira adaptada, a escola tem que ter. Eu fiz pós-graduação em política pública, cheguei lá e não tinha uma carteira adaptada na faculdade. E foi recente isso. Nossa. Então, a gente... Ensino superior, né? Ensino superior. Agora, a senhora está falando aí da questão da educação inclusiva, e a senhora falou que o tema é nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, até porque também não é só pessoa com deficiência, porque na escola tem aqueles alunos que aprendem um pouco mais lento e aqueles que aprendem um pouco mais rápido. A escola tem que fazer uma ginástica aí para deixar todo mundo no mesmo ritmo. No caso da pessoa com deficiência, mais ainda, né? Porque aí tem a pessoa com deficiência visual, por exemplo, e aí eu pergunto para o senhor, uma pessoa com deficiência visual pode bater na porta de uma escola particular, eu quero estudar aqui. Ela tem direito. A escola tem que se adaptar e atender. E como que fica, por exemplo, a questão econômica desse contrato? Pode ser onerado, não pode ser onerado? Porque há um custo maior, né? Assim, vamos deixar de lado a questão do direito, desconsiderando, mas só para fazer a reflexão, porque há um custo maior também neste serviço a ser disponibilizado. A escola absorve, ela tem algum incentivo fiscal, algum incentivo do poder público para isso? Ela pode fazer digamos, uma repactuação do seu contrato para adequar e ficar um contrato economicamente viável? Como que é isso? Na escola particular. Essa coisa de onerosidade por causa da deficiência, né, ela já foi tentada nas escolas particulares e foi recusado judicialmente. Né? Não é possível que você onere a prestação porque você vai ter um maior gasto na acessibilidade. Né? Quando se fala em igualdade, né, se fala nessa igualdade mesmo linear. Né? O custo do aluno não pode ser maior porque ele apresenta uma deficiência. A escola tem que se amoldar para o acolhimento dessa pessoa. A questão que a doutora Ana Lúcia falou muito importante, essa questão da inclusão, porque a inclusão ela não pode ser artificial. Há uma discussão pendente muito grande sobre um dispositivo constitucional que fala que a pessoa com deficiência deve cursar preferencialmente a escola regular. Né? Preferencialmente. Esse preferencialmente foi interpretado, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, como obrigatoriamente. Né? Então, assim, houve um grande desprestígio das APAES, das escolas especiais. Você falou da deficiência visual do Instituto São Rafael. Né? E, na verdade, você tem que aferir a possibilidade de aprendizado, né? de introjeção desse conteúdo que é ministrado para a pessoa com deficiência no ensino regular. Né? A pessoa que tem, por exemplo, um transtorno mental leve, ela vai ter possibilidade de avançar mais do que quem, por exemplo, tem um grave quadro, né, de autismo. Então, como as deficiências são múltiplas, né, o espectro é muito amplo de deficiência. E o autismo é considerado um deficiência? Então, e é a grande dificuldade, o autista é a grande dificuldade na escola de turno regular.
né? Porque ele tem o seu universo próprio, ele tem as suas características próprias, né? Então ele tem mais dificuldades de se inserir. Esse, preferencialmente, ele tem que recuperar a sua visão original, né? O legislador constituinte não pôs aquilo ali por acaso, é justamente porque existem casos e casos, né? Eu até comentava com a doutora Ana Lúcia da dificuldade que a gente tem de organizar em rede as pessoas com deficiência, justamente pelos quadros variados, né? E cada um tem a sua própria reivindicação. Então, para você organizar isso em redes, fica difícil, né? Então, nós temos que saber, a pessoa com deficiência deve ser incluída? Deve, é um direito dela, né? Mas ela deve ser incluída, né, sem qualquer desrespeito às suas características individuais. Sim. Eu penso assim. Inclusive neurológico, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma questão neurológica, assim, é mais difícil a de paralisia lidar, cerebral, né? A paralisia cerebral, Nós temos um grande problema com paralisia, pessoas com paralisia cerebral também nas escolas. Sim. Porque, na verdade, é o que eu falei, as escolas não estavam preparadas, não estão preparadas, né? Tem uma escola, uma sala com 40 alunos e, de repente, coloca 2, 3 alunos com deficiência, que não existe limite, né? Que muitas escolas falam que existe. Eu já tenho 2 alunos com deficiência na mesma sala. Não posso. Não, a lei não fala isso. E não tem professor de apoio. Então, para poder ajudar aquela pessoa com deficiência no aprendizado e no que ele necessitar dentro da escola. Então, esse é o grande lema, o grande embaraço para poder se efetivar a lei. E também porque senão você transforma só numa escola inclusiva, né? Põe lá, mas a educação não inclui. Não é inclusiva. É isso que é interessante notar, que o professor de apoio, ele não é um pajem da pessoa com deficiência que ele está estudando, né? Ele tem que ser alguém que possibilita um aproveitamento, né? Utilizar de técnicas pedagógicas que permitam um aproveitamento considerando as diferenças, né, de cada caso. E quando essa discussão aconteceu aqui em Minas Gerais, né, foi lamentável que houve um desmonte das escolas especiais, né, pelo corte de verbas, pelos cortes executivos, e nós tivemos audiência pública na Assembleia, né, que vieram aí os representantes das APAES do estado inteiro, dos institutos, das escolas, e os representantes do governo, né, até que nós conseguimos uma trégua, né, nesse desmonte, né? Não, vamos repensar esse assunto, né? Não é assim, não é porque a escola tem um professor de apoio que você vai fechar a APAE, né? Nós precisamos estudar isso, né? Porque senão você infringe uma norma constitucional básica, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Não, e vai ter um resultado, um efeito contrário, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. E tem casos também de escola que liga para os pais e fala, vem buscar seu filho, porque eu não vou ter professor de apoio. Vem buscar seu filho, porque seu filho está gritando aqui na escola. Então, assim, os pais, não precisa trazer ele durante uma semana porque não tem professor de apoio. Agora, doutor, realmente isso é uma questão séria, mas para os pais, até porque às vezes o pai está trabalhando, o que é que ele faz, né? Vai dar um jeito, mas nessa questão específica tem um outro aspecto que é importante perguntar. O professor é um professor de apoio, não é um cuidador da pessoa. Então, se o aluno demandar um cuidado pessoal dele ali, específico físico, a escola é esse professor ou a família que tem que providenciar isso? Porque, pelo que eu entendi da sua fala, doutor, é um professor. É um professor. É para a questão do aprendizado, não é do cuidado com o aluno, né? Não é isso? Não é isso. A técnica dele tem que ser pedagógica, né? Ele não está ali justamente para ser um cuidador. A escola tem que providenciar esse tipo de profissional. Ou a família. Ou a família, né? Sei. Mas eu queria aqui, nós estamos encerrando aqui esse bloco, nós falamos aqui de algumas dificuldades. A senhora certamente passou por dificuldade de acessibilidade por aí, né, doutora? Até chegar aqui a ser advogada, estudar. A senhora já falou aí da pós-graduação. Muitas. Eu vim de uma época que não existiam leis, né, para dos direitos da pessoa com deficiência. Então, por isso eu fiquei 3 anos sem estudar, porque a escola não tinha acessibilidade. Então, minha mãe teve que brigar muito, inclusive na Câmara Municipal na época. E foi aquela confusão e consegui. Então, assim, realmente, a falta de acessibilidade para a gente, como um todo, é o problema
é o mais imediato, é o mais perigoso. Por quê? Sem acessibilidade eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso ao trabalho. Falando em trabalho, por exemplo, eu como advogada, eu tenho dificuldade, tem fóruns que eu não consigo. Então, assim, como que fica o meu trabalho diante disso? Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Ao lazer, ao esporte, a pessoa com deficiência também tem seus direitos fundamentais, os direitos fundamentais devem ser garantidos, como qualquer outra pessoa. Né? Então, a acessibilidade tem que ter, eu falo isso, deveria ter um orçamento para acessibilidade. Eu quero explorar um pouquinho mais disso, porque parece que assim, acaba deixando a pessoa limitada em várias outras questões, a acessibilidade, mas nós vamos parar aqui para mais um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a inclusão e o direito das pessoas com deficiência. Estão comigo aqui nesta conversa o Procurador de Justiça, Dr. Bertoldo Matheus. Ele é coordenador estadual de defesa dos direitos de famílias, das pessoas com deficiência e dos idosos, do Ministério Público de Minas Gerais. Também a doutora Ana Lúcia de Oliveira, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Contagem. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema, não deixe de enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98959 7615. Voltando aqui nesse bloco, nós terminamos o anterior falando de acessibilidade. Parece que assim, a questão da acessibilidade não é só do cadeirante, né, doutora? Não. O senhor mencionou da pessoa com mobilidade reduzida. Enfim, restringe a vida da pessoa, seja lá qual for a natureza da deficiência, para várias coisas, né? A convenção fala que a acessibilidade não é só física, é arquitetônica, de comunicação, de informação, sim, de atitude, ou seja, nós temos hoje a acessibilidade atitudinal, que é o respeito às pessoas com deficiência, como que você trata aquela pessoa com deficiência, a acessibilidade às tecnologias assistivas, né? Então, assim, isso aqui é acessibilidade, né? É tecnologia assistiva, eu estou em cima de uma tecnologia assistiva, tem que ser acessível para mim, porque tecnologia é aquele que vai facilitar o dia a dia da pessoa com deficiência. E nós não estamos falando só de pessoa com deficiência física. É como o doutor Bertoldo falou, temos pessoas com deficiência visual, com deficiência mental, intelectual, auditiva, né? Então, hoje, a convenção abarca muito amplos tipos de pessoas com deficiência, tanto que já tem um projeto, né? Já estão estudando os conceitos de pessoas com deficiência, que ainda tem que ser regulamentado ainda esse artigo da Lei Brasileira de Inclusão. Mas é uma coisa, como você falou, é algo muito amplo e que está ligado à dignidade da pessoa humana. Uhum. Tá? Essa dignidade da pessoa humana está na Constituição Federal. E sem essa acessibilidade, os outros direitos ficam mais difíceis de ser conquistados. E nós vamos retroagir. Uhum. Sem acessibilidade. E é por isso que eu sempre bato na tecla, tem que ter um orçamento para acessibilidade. Porque quando a gente fala nisso, a gente não está falando só para pessoas com deficiência. A acessibilidade é universal, ela tem que ser universal, ela tem que ser para todos. Então, hoje, o que impede no Brasil, no mundo, né, principalmente aqueles países que assinaram, que ratificaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é fazer uma acessibilidade universal. Então, todas as pessoas com deficiência têm esse direito de ir e vir, devem acessar a forma como elas quiserem. Eu não posso ser excluída se eu estou com uma pessoa, não, você passa por lá e eu passo por aqui. E as pessoas ficam assim, mas tem jeito? Tem, gente. Tem. O problema no Brasil é que nós, como já foi discutido aqui, é questão cultural. Nós viemos de um país que não se investia nisso, uma cultura que não se investia, realmente não tinha leis. Doutora, né? Assim, a senhora está falando da acessibilidade, eu acho que é bom lembrar, a gente mencionou aqui, não é só pessoa com deficiência. Se a gente pensar, uma pessoa tem uma questão de obesidade. Dá para ela subir uma escada, 2 lances de escada. Se a pessoa é mais baixinha, por exemplo, a minha mãe é idosa. E às vezes a gente vai pegar um voo, assim, ela não consegue andar aqueles corredores enormes de aeroporto, quer dizer, ela não tem deficiência, mas tem idade avançada. Mulher grávida. Quer dizer, mulher grávida, quer dizer... a mobilidade reduzida, né? A mobilidade reduzida. Está incluído nesse direito, né, a acessibilidade. A acessibilidade, ela é um dificultador mesmo, porque nós nunca tivemos uma história de preocupação
com a pessoa com deficiência ou de mobilidade reduzida. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o mecanismo da adaptação razoável. Se você, para construir a acessibilidade, há uma onerosidade, né, muito grande, pode-se pensar na adaptação razoável, né? Isso que eu falei, as rotas de acessibilidade. O que você não pode é dizer que a acessibilidade não vai ser possível, né? A acessibilidade é uma obrigação, o chamado desenho universal, né? Que as pessoas com ou sem deficiência, elas têm que transitar pelos logradouros, né, com ampla liberdade. Sim. Até porque assim, o ônibus adaptado não é só para o cadeirante. Não. O idoso não consegue subir a escadinha ali, né? Uma pessoa baixinha, uma pessoa mais obesa, ela não consegue subir. Ou então passar ali na catraca, né? Você não pode causar esse tipo de constrangimento para a pessoa, né? Agora, um outro tema aqui que eu acho que é importante também nesse assunto, da forma geral, é a empregabilidade. É fácil, tem garantia em lei, como que é isso? Olha, tem garantia em lei, o Estado tem um brasileiro percentual, e a sociedade lidam com isso? Tem percentuais, né, conforme o número de empregados, assim. O que a gente precisa tomar cuidado é que, às vezes acontece com frequência ainda, é que os empregos reservados para a pessoa com deficiência sejam apenas aqueles braçais, né? Assim, o supermercado geralmente é um empacotador que fica ali, o carregador de coisas, né? Então, isso aí não dignifica, né, o princípio da preferência pela pessoa com deficiência no trabalho, né? Ela pode exercer esse trabalho, mas não só ser escolhida para esse trabalho, né? É preciso investir na diversidade para que a pessoa com deficiência alcance também os patamares de um profissionalismo, né? Garantidor, assim, de satisfação e tudo, né? Infelizmente, ainda se emprega pessoas que têm ou uma dificuldade, né, de locomoção ou um transtorno mental leve, né, para ficar em alguns empregos mais simples. Isso fragiliza a ideia que você tem de inclusão da pessoa com deficiência. Ela é vista como alguém menor, né? Não é bem assim. Você oferecer outras vagas. Se todo mundo fosse pensar assim, a gente não teria um grande cientista que recentemente nos deixou, onde chegou, né? E a lei fala que as empresas com mais de 100 empregados têm que cumprir, né, até 5% de sua... Aí vai subir, tem um escalonamento, até 5% de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Bom, primeiro, o que surgiu pelas empresas? Não tem pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Aí as pessoas com deficiência começaram a procurar empregos. Bom, pessoa com deficiência tem. Agora não tem pessoas com deficiência qualificadas? Tem. Nós já provamos por A mais B que tem pessoas com deficiência qualificadas. Só que acontece que o preconceito, não, eu quero aquela pessoa, já teve empresa, fala, você me arruma uma pessoa com deficiência leve ou uma pessoa quase normal? Então, o que é isso, pessoa quase normal? É aquela pessoa que não tem um dedinho que você quer? Não, nós não queremos uma pessoa cadeirante, nós não queremos uma pessoa surda, nós não queremos uma pessoa cega. Vocês querem o quê, então? Entendeu? Então, assim, é uma pessoa... É o quase normal. Deve ser o quase normal. Eu entendi muito bem que a empresa falou não. Então, assim, aí o que eles fazem? Não, chega uma pessoa qualificada, mas nós temos esse cargo aqui, que é um cargo administrativo. A pessoa com deficiência estudou, ela gastou, ela quer trabalhar naquilo que ela formou. Não, e também quer crescer, né? Se faz igual o doutor Bertoldo falou, ela vai ficar ali até aposentar. Não é isso que a pessoa... Isso não é dignidade, né? E isso está sendo trabalhado através do RH nas empresas. Geralmente, quem trabalha isso muito é o RH. O gestor mesmo, que ele está na ponta, não trabalha. Então, o RH faz um trabalho quase sub-humano, assim, de tentar... Tem que convencer o gestor em contratar aquela pessoa com deficiência cega, aquela pessoa surda, aquele cadeirante que ele não quer, né? Porque acha, não, ele vai querer eu vou ter que providenciar toda a acessibilidade, eu vou ter que modificar isso. Você já deveria ter modificado, na verdade. Agora, isso não também tem a ver um pouco com preconceito? Sim. Ainda nós, brasileiros, ainda temos preconceito com a pessoa com deficiência? Muito. Até a ordem jurídica tem preconceito. Tinha preconceito, né? Porque você se referia... Dispensa qualquer outro comentário. Você se referia ao portador de transtorno mental como louco de todo gênero, né? Uma carga altamente negativa, né? A deficiência, em si já era um motivo para você curatelar
a pessoa, né? A Lei Brasileira de Inclusão, quando ela modificou o Código, né, ela foi certeira em dizer que o que justifica uma curatela é a falta de discernimento. E que essa falta de discernimento, ela só pode ser havida para efeitos de atos patrimoniais ou negociais. Os chamados atos existenciais da pessoa, né, devem ser livremente exercidos pela pessoa com deficiência. Não casar, ter filhos, né, votar, todos aqueles direitos civis, né, a pessoa tem que ser... ela hoje tem a possibilidade de exercê-los pessoalmente. Isso é um grande avanço no que diz respeito ao preconceito, né? Mas o nosso preconceito, como diz a da ordem jurídica, também é histórico, né? Antes se considerava a pessoa com deficiência, né? Nem era pessoa com deficiência, era aleijado, né? Que se falava uma coisa, depois isso é karma, né? Nunca era tá pagando alguma coisa, isso assim, trazia uma situação terrível, né? Não, e os termos também... Parece brincadeira, mas fala assim, o cego. Às vezes é corriqueiro, é factual a linguagem, mas tem um rótulo aí carregado também na forma, né? O doutor Bertoldo falou muito bem de preconceito, eu falo de capacitismo. Nós, pessoas com deficiência, nós lutamos muito contra o capacitismo. Nossa, você é um exemplo de vida. Não, eu não sou exemplo de vida. Nossa, você é sabe por que você nasceu aqui assim? Porque você tem um karma, você teve que nascer assim. Nossa, você tem o cego, ele tem um dom divino, ele tem o poder de adivinhar. O cego, ele prevê o futuro. Gente, isso é capacitismo. Nossa, por que você casou? Você casou? Não, você casou com ela é deficiente, você casou. Não, vocês tiveram um bebê, mas não pode. Nossa, você foi estuprada. Já acontece isso demais com as pessoas com deficiência. É o capacitismo que nós lutamos. Nós somos pessoas como qualquer outra, temos defeitos como qualquer outro. Tem temperamento, tem vontade, né? Independentemente de... Então, nós lutamos contra isso também, né? Isso vem há anos, né? As pessoas me param na rua, às vezes que eu estou trabalhando assim, eu posso falar com você? Não, porque eu te vejo aqui, você é um exemplo de vida. Nossa, eu quero muito que você conheça meu filho. Meu filho entra em depressão. Eu falei, moça, eu não tenho tempo. Então, assim, as pessoas têm que saber que nós somos pessoas como qualquer outro. O capacitismo é o que a gente está tentando rechaçar de qualquer forma em relação às pessoas com deficiência, para que eles nos enxerguem como pessoas e não como a deficiência não tem que vir na frente da pessoa. Nós somos pessoas em primeiro lugar. É como se fosse assim, você não consegue conviver com essa deficiência que você tem. Você venceu a deficiência. Não se vence a deficiência, você se adapta e o ambiente tudo para que você viva normalmente dentro daquele ambiente, mas não se vence a deficiência. É o ambiente que tem que ser A senhora amigável. foi cadeirante, vai continuar sendo cadeirante, só não venceu, né? O ambiente é que tem que ser adaptado. amigável, né? Ele é que tem que proporcionar à pessoa com deficiência um meio de vida, de convivência, né? No mesmo patamar das pessoas que não têm deficiência, né? A deficiência é apenas uma característica. Nós, por exemplo, eu e você temos algum tipo de deficiência também, né? Porque se eu tirar os óculos aqui, eu não enxergo nada. Então... A questão também hoje, quem está lutando muito são os autistas, né? Contra esse rótulo. Autista, não, ele é super inteligente, autista é mega inteligente. Não, gente, calma. Normal. Ele tem suas características como qualquer outra pessoa, que tem que ser estudado, né? Ele tem que ser avaliado, tem que descobrir esse talento dele. Mas todos os autistas não são iguais, então eles enfrentam isso também, né? As pessoas têm esse pré-conceito, esse pré-julgamento. Bom, gente, é tanto assunto, é tanta coisa boa, importante, né? Tanta coisa bacana para falar também e também para despertar a sociedade de uma forma em geral. Nós estamos aqui já no finalzinho, mas quem quiser ter algum contato, alguma informação, contato da OAB ou do MP, vocês poderiam deixar? Tem que possa... OAB, telefone 3911 47. Depois eu vou ver, porque na verdade eu não me lembro. Então nós vamos deixar depois pegar com a senhora, a gente deixa aqui na... 3391 4711. 3391 4711. Nós vamos deixar aqui embaixo também para as pessoas e do Ministério Público da Coordenação. A coordenação estadual funciona na Avenida Raja Gabalha, 615, e o telefone é 3295-2838. Gente, muito obrigado pela participação de vocês nessa conversa importante. Mais uma vez o senhor, obrigado à participação da senhora. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o tema, esse assunto, continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.